Olá, na aula de hoje a gente vai discutir como fica a integração dupla em regiões mais gerais do que o retângulo. Nesse exemplo aqui, a gente vai olhar essa região distinta e vejam o seguinte: é bem fácil a gente identificar os limites de integração inferior e superior na variável x, como sendo a e b. Enquanto para a gente identificar os limites inferior e superior em y, o mínimo e o máximo, a gente teria dificuldade aqui para poder identificar qual é o valor mínimo que o y assume nessa curva e o máximo que assume nessa. Por outro lado, se a gente está integrando primeiro em y, o limite de integração em y ele fica aqui estabelecido independente dos valores dessa função aqui. Para cada valor de x fixado, a gente está integrando em y. Lembre que quando a gente integra em y, o x é mantido constante, né? Então, mantendo o x constante, os valores de y vão estar efetivamente bem delimitados. Os valores de y vão estar assumindo valores entre essa função g1 de x e a função g2 de x. Então, na integral dupla de uma função f nas variáveis x e y, definida numa região como essa, o interessante é a gente começar integrando com respeito à variável y, e aí a gente consegue identificar. Lembrando que quando a gente integra com respeito a y, o x é mantido constante. Para cada x constante, o limite inferior de y vai ser dado por essa função g1 de x. E o limite superior vai ser dado por essa outra função aqui, g2 de x. Após a gente fazer essa integração, o resultado vai ser uma função da variável x e a gente integra, então, com respeito a x, com os limites de integração de a até b. Ok? Então, vamos ver exemplo para aplicar essa ideia. Aqui, calcula a integral dessa função f de xy, dada por x mais x ao quadrado y, na região D, delimitada por isso daqui. Então, a região aqui no interior dessas duas parábolas, né? Um arco de parábola aqui inferior, outro arco superior. E então, a gente tem aqui duas funções, ó, y igual a 1 menos x ao quadrado nessa curva aqui superior, que delimita a região, e y igual a x ao quadrado menos 1 nessa curva inferior aqui, delimitando a região. Então, para cada valor de x fixado, entre menos 1 e 1, os valores de y vão estar variando de x ao quadrado menos 1 até 1 menos x ao quadrado. Então, essa integral dupla, ela vai ficar integral dessa função f com respeito a y primeiro, e para cada valor de x fixado, quando a gente integra com respeito a y, lembrando, os valores de x ficam fixos, e para cada valor de x fixado entre menos 1 e 1, que vão ser os limites de integração em x, o valor de y varia dessa curva aqui embaixo, que é x ao quadrado menos 1, o valor que o y assume nessa curva, até o valor que y assume nessa curva aqui acima, que é 1 menos x ao quadrado. O resultado disso, a gente vai integrar com respeito a x, e os valores de x estão variando de menos 1 a 1.
Então, essa daqui é a integral que a gente precisa calcular. Como é que a gente começa calculando a integral dessa aí? Chama essa integral de I. O valor dessa integral, então, a gente obtém primeiro calculando a integral no interior da região, no interior aqui, né? A primitiva com respeito a y de x mais x ao quadrado y é xy mais x ao quadrado y ao quadrado sobre 2. E o y varia de x ao quadrado menos 1 até 1 menos x ao quadrado. E o resultado disso a gente integra com respeito a x. Ok? Então, basta agora a gente fazer essa substituição aqui. Então, essa integral I, ela é integral de menos 1 até 1, de quando y vale 1 menos x ao quadrado, a gente vai ter aí x vezes 1 menos x ao quadrado, mais x ao quadrado, vezes 1 menos x ao quadrado, sobre 2. Isso daqui dá o termo positivo, né? Nesse limite aqui, menos essa expressão aí quando y vale x ao quadrado menos 1, que é x vezes x ao quadrado menos 1, mais x ao quadrado, vezes x ao quadrado menos 1 ao quadrado, isso sobre 2 dx. Notem que isso daqui vai ser a integral de um polinômio que fica como exercício de cálculo. Ok? Esse exemplo daqui eu queria mais para ilustrar como a gente delimita aqui os limites de integração e como a gente procede. Reparem que o y aqui na integração ele não tem mais os limites bem definidos ou fixos, por assim dizer, como lá no caso do domínio de integração sendo retangular. Aqui, no limite de integração em y, os valores de x dependem efetivamente, os valores que y assume nas extremidades efetivamente dependem do x. Como a gente pode ver aqui, o limite de integração inferior não é mais um número fixo, mas um valor que depende do x, que está fixado, e o limite superior, nesse caso aqui, também depende do x. Esse papel do x e y pode estar invertido também, que seria uma outra forma de integração, ou uma outra forma de região de integração. Nesse caso aqui, os limites de y ficam bem definidos entre c e d, e os limites de x é que ficam determinados pelo valor de y que estiver fixado. Então, nesse caso aqui em particular, vai ser mais fácil a gente conseguir fazer a integração primeiro em x, fixando os valores de y. E aí, para cada valor de y fixado entre c e d, os valores de integração em x vão variar dessa função aqui inferiormente, que é h1 de y, até essa função superiormente, que é h2 de y. Dessa forma, a gente vai ter preferência por começar integrando na variável x. E integrando na variável x, os valores de y são mantidos fixos, e para cada valor de y fixo entre c e d, o x vai estar variando dessa função aí, h1 de y, até a função superior aqui, h2 de y. Após fazer essa integração, a gente vai obter uma função como resultado de y
E a gente vai integrar, então, com respeito a y, observando os limites de integração dela de C até D. Então, este aqui é o formato de um integral quando a gente tiver um domínio de integração com essas características. Um exemplo aqui para ilustrar isso, em calcular a integral da mesma função do caso anterior, na região delimitada pela curva y igual a x ao quadrado e a reta y igual a x. Esse é um enunciado que aparece muitas vezes e a gente precisa fazer um esboço para entender direitinho qual é a região de integração da qual você está falando aqui. A reta y igual a x, ela divide o primeiro e o terceiro quadrantes ao meio, e a gente tem ainda a curva y igual a x ao quadrado, que intercepta a reta y igual a x no primeiro quadrante, como está ilustrado aqui. Essa interseção ocorre no ponto de coordenadas x igual a 1, y igual a 1, e a gente pode assumir então que essa região achurada daqui é a região de interesse de integração. Então, para fazer a integral, a gente vai identificar aqui os limites de integração de interesse da gente. No caso, a gente está em uma região em que a gente pode aqui fixar o valor de y e para cada valor de y fixo identificar o valor de x inferior e de x superior. Então, a integral que a gente tem interesse é a integral dupla dessa função f, que é x mais x ao quadrado y, e integrando primeiro em x, o limite inferior é dado por essa curva de equação y igual a x. Então, quando a gente fixa o y, o x menor vai ser igual a y. E a curva superior é esse trecho aqui, nessa curva em azul, em que o y é igual a x ao quadrado, ou, lembrando que a gente está aqui no trecho positivo, o x é a raiz quadrada de y. E isso vai estar sendo aqui o limite superior de integração em x. E por fim a gente integra na variável y, que está variando aqui de 0 até 1. Então, nessa forma de integração, a gente segue como esperado. A gente começa resolvendo a integral mais interior, a integração com respeito a x, a primitiva de x mais x ao quadrado vezes essa constante aqui, y, é x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo, y sobre 3. E o x vai estar variando de y até a raiz quadrada de y. O resultado disso vai ser uma função de y e a gente vai resolver essa integral com respeito a y. Desenvolvendo os termos, essa integral vale. Lembrando que o y é positivo, né, entre 0 e 1. Quando o x vale raiz de y, x ao quadrado
vai valer o módulo de y, que nesse caso é igual ao próprio y, mais raiz de y elevado a 3 fica y elevado a 3 meios, vezes y fica y elevado a 5 meios. Isso sobre 3, menos essa mesma expressão quando x agora vale y, que vai dar y ao quadrado sobre 2, mais y a quarta sobre 3. E o resultado integramos com respeito a y. Do mesmo modo que o anterior, isso daqui fica sendo só uma integral de potências de y, né, um polinômio em y, e aí fica como exercício para vocês o cálculo efetivo do valor dessa integral. Esse tipo de domínio aqui, alguns podem ter percebido que a gente podia fazer com esse formato daqui, integrando com respeito a x, mas nesse caso aqui a gente também poderia começar integrando com respeito a y, fixando valores de x, e aí o y mínimo, no caso, seria dado por essa curva, que é igual a y seria igual a x ao quadrado, e o limite superior seria dado por essa curva em que o y é igual a x. Esse é um tipo de domínio que a gente chama de misto, por assim dizer, em que a gente pode escolher qualquer um dos dois para começar a integração. Com uma característica assim, por exemplo, mais genérica, a gente pode começar integrando essa região aí, uma função nessa região com respeito a x, e aí se a gente integra com respeito a x, o y está fixado. O y estando fixado, os valores de x vão estar variando desse limite inferior aqui até esse limite superior aqui. E o y, por fim, integrando, seria de C até D. Essa mesmíssima integral a gente poderia tentar fazer em ordem trocada, integrando primeiro com respeito a y, e para cada x fixado, a gente teria que essa curva superior dando o limite superior de y, e essa curva aqui inferior dando o limite inferior de y. E por fim, integrando com respeito a y, por fim, integrando com respeito a x e os limites de x variando de A até B. Ok? Então, uma observação a fazer é que quando a gente tem essas estruturas de domínio distintas de um retângulo, inverter a ordem de integração pode mudar bastante a cara da integral e a cara dos limites de integração, ok? Então reparem só como muda nesse caso daqui. Vamos ver um outro exemplo em que a gente tem um domínio com essas características. Calcule a integral dessa função f na região D abaixo. Aí, dado o gráfico, a região D destacada aqui. Reparem que a gente tem essa curva y igual a x e esses limites de integração. Então, quando a gente for calcular a integral, essa integral aí a gente vai ter que escolher com respeito a qual das variáveis a gente vai integrar primeiro essa função xy.
Se a gente optar por integrar primeiro com respeito a y, isso quer dizer que o x vai estar sendo mantido constante. Para cada x constante, os valores de y vão variar dessa curva aqui, em que y é igual a x, até essa curva aqui, em que o y é igual a 1. Então, reparem, para cada x fixado, o valor mínimo que y vai assumir nessa região aqui é o próprio valor de x. E o valor superior que o y vai assumir nessa região aqui é igual a 1. Por fim, a gente integra com respeito a x. E o x varia aqui, nesse caso, de 0 até 1. Essa integral aqui vai dar para a gente primitiva com respeito a y de xy é xy ao quadrado sobre 2, e o y vai estar variando de x até 1. E o resultado depois vamos integrar com respeito a x. Nesse caso, então, essa integral aqui vai valer, quando y vale 1, isso aí vale x sobre 2, menos quando x vale, ou quando y vale x, isso vai dar x ao cubo sobre 2. E isso integrando com respeito a x, vai dar para a gente como resultado, primitiva de x sobre 2 é x ao quadrado sobre 4, menos primitiva de x ao cubo sobre 2 é x à quarta sobre 8. E o x vai estar variando de 0 a 1. Isso vai dar, então, 1/4 menos 1/8, que é 1/8. Vamos ver como ficaria essa mesma integral se a gente trocasse a ordem de integração. Trocando a ordem de integração, a gente vê que o limite em y, ou em x, para cada y fixado, né? Se a gente inverte a ordem de integração, fixamos agora um valor de y e o x vai estar variando de 0 até um x nessa curva daqui que é igual a y. Então, para cada y fixado, o x vai variar de 0 até y. A função que a gente está integrando é a função xy. E depois a gente integra com respeito a y, e os limites de integração de y são de 0 a 1. Observem aqui a mudança nos limites de integração, né? O limite de integração em y aqui é de x até 1, e aqui é de 0 até y, o limite de integração em x, enquanto o limite de integração em y aqui é de 0 a 1. Então, nesse tipo de domínio aqui, prestar atenção ao fazer a troca da ordem de integração. Vamos calcular esse valor aqui para mostrar que vai ser o mesmo valor, não importa a ordem que a gente faça o cálculo. A primitiva dessa função com respeito a x, ela é x ao quadrado y sobre 2. E o x vai estar variando de 0 até y, e em seguida a gente integra com respeito a y. O valor disso aqui, quando x vale y, é y ao cubo sobre 2, e quando x vale 0, é simplesmente 0. Então a gente fica com essa integral aqui para resolver. Reparem que são integrais diferentes. O resultado que a gente vai ter no final
mas vai dar a mesma expressão, o mesmo valor, certo? A primitiva de y ao cubo sobre 2 é y a quarta sobre 8, e o y vai estar variando de 0 a 1, vai dar então 1/8. Então o resultado final é o mesmo, mas a gente passa por etapas distintas de integração, certo? São limites diferentes que aparecem e são funções diferentes que a gente vai estar integrando. Ainda assim, o resultado final é o mesmo. Essa questão de as funções que a gente integra no meio do caminho serem distintas é importante, porque em alguns casos vai ser crucial mudar a ordem de integração numa integral como essa para conseguir resolver a integral. Justamente porque com uma das ordens a integral fica muito mais fácil de se resolver do que na outra, ok? E em alguns casos mais complicadinhos, a gente aparece com domínios com essas características aqui, em que na prática a gente acaba precisando fazer uma decomposição do domínio e utilizar aquela propriedade que o domínio numa região como essa é a soma, a integral dupla, né, de uma função numa região como essa vai ser a soma das integrais em regiões disjuntas. Então a gente pode, por exemplo, vir aqui, dividir essa região aqui em 2 e a integral nessa região como um todo ser a integral dessa região aqui mais à esquerda com essa região aqui à direita. Dessa região aqui à esquerda a gente pode escolher o método que preferir, né, para integrar a ordem de integração, que fica aqui, ó, quase um retângulo. A gente poderia integrar primeiro em y, fixando o valor de x, daqui entre essas duas retas, e depois os valores de y de x vão estar bem delimitados. E aí depois fica faltando a integral nessa região aqui. Poderia-se ainda fazer a divisão dessa região em outro pedaço, fazer a integral nessa região aqui, 2, de maneira similar, e poderia-se talvez até fazer outras divisões como essa, a gosto de cada um. Por exemplo, aqui se poderia ter ainda uma região 3, uma região 4, uma região 5 para integração. Calcula-se a integral em cada uma dessas regiões. Cada uma dessas regiões é mais simples de se fazer o cálculo da integral. Depois soma tudo para dar o cálculo na região como um todo. Ok? Então, é só essa última observação, era só para ficar atento que em alguns casos a gente precisa dividir a região em alguns pedacinhos para facilitar o cálculo da integral. E aí cada uma dessas regiões aqui se encaixa em um dos casos que vimos anteriormente. E aí calcula-se a integral em cada uma delas e soma-se para obter o valor da integral na região como um todo. O objetivo da aula de hoje era essa. Até a próxima.